Então, uma das ideias é pensar o seguinte: você pode ter espaços, isso tem tido muita repercussão no centro da cidade e na zona sul, e para cá, para essa região, a gente tem menos oportunidades de pensar, por exemplo, num polo de coworking, de trabalho compartilhado, de empresas compartilhadas, principalmente trabalhos pensando na agenda da economia verde. Pode passar. Uma das ações que tem sido pensadas, a gente tem visto uma deterioração da arborização urbana na cidade do Rio de Janeiro, como consequência também da precarização da atuação da Fundação Parques e Jardins. E a gente pode ter a oportunidade de resgatar, inclusive com treinamento para oportunidades de geração de trabalho e renda em jardinagem, em arborização urbana. Podemos ter um espaço como uma espécie de escola de jardinagem, escola de arborização urbana na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. Toda a agenda de hortas comunitárias, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um programa já há alguns anos de hortas comunitárias, e esse pode ser um espaço que dê uma visibilidade, inclusive envolvendo as escolas do entorno, envolvendo as clínicas da família do entorno, envolvendo pequenas organizações e associações de moradores que têm trabalhado nessa agenda de pensar segurança alimentar e produção de alimentos saudáveis, sem veneno, com aproveitamento de resíduos nessa área. Pode passar. Um dos elementos, a cidade do Rio, todos os resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro, isso que a gente equivocadamente chama de lixo, né? Todos os resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro vão para o aterro de seropédica. Eles viajam, vão emitindo carbono na atmosfera, viajando para a seropédica. Mas eles passam por estações que eles chamam de estações de transbordo. E existe, em algumas regiões da cidade, a coleta seletiva. E você tem um outro componente, que é o resíduo da poda das árvores e o resíduo da remoção de árvores. Hoje a Prefeitura tem um projeto piloto, que é coordenado pelo Celso Júnior, é um projeto piloto que fica aqui em Bangu, que aproveita resíduos da poda e de remoção para fazer mobiliário urbano, para fazer bancos, brinquedos, móveis urbanos que ficam nas praças e nas ruas. Isso pode ser aumentado, isso pode ser potencializado, e o posicionamento geográfico da área do Camboatá permite, porque nós estamos falando de uma área muito pequena, onde você pode instalar essas oficinas, instalar esses espaços de reaproveitamento de resíduos. Pode passar. Mais uma central de reciclagem. A cidade tem algumas, mas falta centrais de reciclagem. E, novamente, pelo posicionamento, pela lógica de usar a área, né, mantendo a sua floresta, tendo sua floresta protegida, o Exército continuando protegendo a floresta, que esse é um elemento importante. O pessoal fala, mas então é incompatível. Não, o Abílio muito bem lembrou, e outros falaram antes, se a floresta do Camboatá está lá hoje, se a gente tem pelo que lutar na preservação da floresta do Camboatá, é porque o Exército brasileiro assegura a proteção da área. Isso pode continuar acontecendo. Nós temos pelo menos 2 exemplos de unidades de conservação, de áreas protegidas, de gestão municipal no Rio de Janeiro, cujo terreno, cuja propriedade, e que também mantém a responsabilidade de cuidado e proteção, são do Exército Brasileiro. O Pão de Açúcar, né, o nosso símbolo, o nosso cartão postal, ele abriga um monumento natural municipal, um monumento natural do Morro da Urca e do Pão de Açúcar, que o nosso Marcelo aqui é o gestor. O terreno, a propriedade, o controle de acesso à pista Cláudio Coutinho, quem faz é o Exército Brasileiro. E o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, que pega um conjunto daqueles morros ali na Zona Sul, entre Copacabana, ali pega do Leme até Copacabana, também a maior parte é a propriedade do Exército Brasileiro, que mantém o cuidado com a área. Isso não é incompatível com a proteção da área. Então, garantindo a preservação da área, garantindo a segurança e proteção da área e promovendo atividades que são geradoras de formação profissional, de oportunidades de trabalho, de renda, de reciclagem, de movimentar uma nova economia. Ao invés de fazer uma coisa do século passado, é fazer uma coisa desse século, uma coisa moderna, apontando para o futuro. Acho que esse foi o último, pode passar? E pensar também no espaço para interpretação, para educação ambiental, para conhecimento sobre a natureza. Essa semana saiu inclusive uma reportagem mostrando a falta que está fazendo. Já existe alguns psicólogos nos Estados Unidos já descreveram uma doença que eles chamam de síndrome do déficit de natureza.
que é o fato das nossas crianças e adolescentes estarem perdendo absolutamente o contato com o verde, o contato com espaços abertos, o contato com árvores, o contato com ar puro, e ficam essa coisa que o Arthur estava falando, né? Ficam ali só na internet, na televisão e no videogame e tal. Essas crianças estão desenvolvendo sintomas que são complicados do ponto de vista, e já estão descrevendo isso como uma síndrome do déficit de natureza. Viabilizar o contato direto, a recreação e o lazer em contato direto com a natureza, numa região como essa, é fundamental. O Celso, inclusive, levantou as escolas. Cada pontinho azul desse, está ali no meio, ali a Floresta do Camboatá, cada pontinho azul desse é uma escola pública ou uma escola privada que está no entorno, com centenas, com milhares de crianças que podem utilizar essa área de maneira controlada, de maneira organizada, de maneira planejada, usar essa área para educação e para contato, recreação e aprendizado em contato direto com a natureza. Eu acho que era isso, eu acho que aqui mostra só alguns números, mas só com algumas ideias do que pode envolver cada uma dessas atividades. Então, o que a gente tem falado, a mensagem principal é a seguinte: nós queremos que a floresta... Primeiro ponto, nós vamos lutar e temos cada vez mais seguros que seremos vitoriosos, porque a nossa luta é justa, a nossa luta é correta. O autódromo não vai ser construído na Floresta do Camboatá, mas isso não é suficiente. A gente quer que a floresta seja preservada, a gente quer que a floresta seja colocada a serviço do desenvolvimento dessa região, da população local, da cidade do Rio de Janeiro como um modelo. Para que daqui, lembrando o que o Haroldo comentou, para que nossos netos lembrem do seguinte: olha, tá vendo essa área bonita, com tanta coisa, com escola, com viveiro, com jardim, com escola de jardineiro, com reciclagem, com aproveitamento de madeira da poda para fazer banco de praça. Tá vendo isso? Isso aqui quase virou autódromo. Isso aqui quase virou pista e arquibancada, mas a sociedade disse não queremos que isso vire autódromo e temos alternativa para isso. E é essa a aposta. E esses animais, esses pássaros que voltaram, que a gente vê livre aqui agora, olha, vão continuar livres, vão continuar nesse espaço, vão continuar se reproduzindo, e a gente vai poder ter mais esse espaço de natureza na sociedade do Rio de Janeiro. Pode falar? Já? Pronto. Na verdade, não vai ser gerado só emprego, né? Na verdade, não vai ser só gerado em emprego, né? E sim a expansão de cultura que vai ser para essas crianças futuras, né? Muito não é só importante. Pensar em trabalho, né? Não, exatamente. Todos nós precisamos de trabalho. E sim também de cultura, que está muito caro. Dinheiro verde. É isso, gente. Então, acho que com isso a gente encerrou a nossa programação. não tem que remarcar a nossa reunião de trabalho. Precisamos tirar uma foto bacana com todo mundo, né? Tirou várias fotos aí. Eu Marina. gostaria de falar um instantinho sobre essa... Quantas vezes, Marina? Quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Fala, Marina. Olha só, uma das lições que nós ficamos de fazer, um dos trabalhos, né, nós do grupo, que conversamos lá, foi da gente pegar e estar procurando esses políticos, os vereadores e também os deputados, né, estaduais. Eu, essa semana, dei uma de maluca e fui bater na porta lá de alguns vereadores, mas é claro, está todo mundo de recesso, mas de qualquer maneira, eu acho que isso surtiu um pouco de efeito. Por que eu digo isso? Porque eu fui na porta de alguns e eles me retornaram a ligação. Um dos políticos daqui, da área aqui de Ricardo, eu vi ele numa foto com mais dois. Um foi onde que o Beto teve com ele, que foi o Felipe Michel. E o outro foi foi um que foi candidato a deputado federal, daqui da área, que é o dono da escola, o Gustavo Jorge. E aí eu peguei e os convidei no Face, né? Alguém viu, né? Mas a Vivian teve a infeliz sorte de convidá-los e ele não deu nem confiança, né? Mas isso daí não tem problema não. Porque o que eles dizem é que o autódromo, que a floresta, está degradada, está desmatada, está cheia de lixo. Como falou aquele
não sei o que lá, Washington, né? Washington Nascimento falou alguma coisa sobre isso, que estava cheio de lixo. O papel deles, eu acho que um dos papéis dos vereadores é fiscalizar, né? Para que isso não aconteça. Eu acho que eles têm acesso direto à Conube, pelo menos eu tenho certeza que o professor da UNI tem, porque todo dia ele posta no Facebook, não sei se está vivendo, teve a coisa de ver, todo dia. Né? Ele coloca no Facebook que ele está fazendo não sei o que lá, recapeamento não sei aonde, está tirando lixo com os garis, então ele pode muito bem estar vendo a questão da floresta, de não permitir que seja colocado lixo lá, isso e aquilo. E se eles têm muita vontade de fazer um autódromo, e tem outras áreas que eles podem estar fazendo isso, como até a área que eles já degradaram, já desmataram, desde o Pan-Americano, então eles podem fazer, se eles querem fazer um autódromo parque, eles podem fazer um autódromo parque onde está degradado, né? Eles vão lá, constroem o autódromo e replantam árvores, quer dizer que eles deixam onde está plantado, não precisa mexer aonde não está plantado. Que na verdade a gente sabe muito bem que isso daí é uma especulação imobiliária que eles fazem. Eles querem vender, eles querem fazer o autódromo aqui para poder construírem lá e depois construírem aqui. Que eles na verdade não têm vontade de ter autódromo nenhum. Vai ter um autódromo, depois eles vão fazer igual fizeram com o autódromo da Barra, largar para lá. Então eu acho que, né, o campo de golfe, outras coisas que eles fizeram, a Arena da Juventude que está aqui jogada, né? Os polos tá tudo que jogado. Asfaltaram tudo, acabaram com os animais, né? Fora desapropriação, né, Maria? Agora está sendo alugada para fazer culto evangélico. Então, é da igreja, tudo da igreja agora. A igreja. Desculpe-me, com respeito Universal. a quem é evangélico, tá? Cada um tem a sua religião. Mas que seja bem utilizado o espaço. Aqui, gente, o microfone. Você deu as boas-vindas aí. Você encerra. Deu as boas-vindas, agora agradece. Marina deu as boas-vindas e Marina encerra. É isso? Mas antes de encerrar, nós poderíamos ver como a gente vai dar continuidade à questão desse seminário. Se a gente faz aqui de novo, ou se a gente faz em outro lugar, né? A gente pode ver. Estou vendo a lona né? cultural de Guadalupe. Ah, tá bom. Que é tá. enorme. A lona cultural de Guadalupe, ainda também temos, a gente pode conversar com o Adailton Medeiros, comprometê-lo para ele participar. Mas aqui eu acho que tem que chamar a Na galera questão daqui. da floresta, porque ele não se comprometeu até agora conosco. Quem? Van de Mel? Adailton Medeiros, tá? A próxima reunião Tá no vai furo, ser né? dia... Ponto Cine. Todos sim. Encerrou? Encerramos. Então tá. Agradecer ao pessoal. Um abraço todo a que tá todos online. Um abraço a todos que acompanharam a gente. Brevemente o vídeo vai estar disponível no YouTube, youtube.com/SOS Floresta do Camboatá. E as apresentações, os arquivos em PDF vão estar disponíveis para download no www.florestadocaboatá.blogspot.com. Próxima reunião, Beto. Eu queria parabenizar a todos pela organização, especialmente a Marina, a gente já conhece há muito tempo, e eu estou aqui representando o povo da Zona Oeste, especificamente pela luta do Parque Realengo Verde. Tem vários companheiros, né, que nos apoiam, nós tiveram a Marina especificamente, é uma guerreira lá de trás, onde nós fizemos audiência pública, né? Nós lá estamos na 8ª audiência pública e o Poder Executivo não se convence de que é importante manter a única área remanescente plana bem no centro de Realengo por vários motivos que vocês podem procurar lá no Facebook Parque Realengo Verde. E a Marina, ela, assim como o Abílio, outros companheiros mais, o Mauro, estiveram lá nas audiências, quando era a audiência nossa do parque, e já, né, captando as pessoas, falando da importância, quando ainda eram, né, estava assim, um grupo bem menor. Então eu parabenizo a todos vocês,
pela insistência, porque lá nós estamos conseguindo também a duras custas pela permanência na luta. Então todo mundo fala que não é possível, disseram que a gente não tinha direito a nada, depois falaram que a gente tinha direito a 50%, hoje já falam que não, vou fazer 70% parque e 30% poder final. Falta 30%. Isso é Parque Realengo Verde. E dizer a vocês também... 100%. E dizer a vocês também que eu estou propondo isso a vários coletivos de outros segmentos da área verde, assim como o César Barro lá da Fazenda Viegas, que vocês, se vocês quiserem, achar interessante, no dia 3 e 4, atenção Mariana, Mariana, 3 e 4 de agosto, vai ser um sábado e domingo, vai ter eles chamaram lá, tem um coletivo chamado Lata Doida, o pessoal da cultura. Eles ganharam uma licitação na Casa Fluminense e eles vão fazer duas atividades e pediram o nosso apoio também. E o que eu proponho a vocês? Vou falar assim, o microfone está falhando. Pode? Por causa do... É outro. Tem outro? Não, hoje vai ficar... Não, tá bom. Som, isso. Aí o que eu proponho a vocês é o que eu vou fazer. Nós estamos sendo parceiros. É ao lado da antiga fábrica de cartuchos, onde a gente luta para ser o 100% Parque Realengo Verde. É uma calçada enorme, então vai ter replantio, vai ter limpeza. A gente convidou a Colurbe e o Lata Doida, que é um coletivo, nos chamou para fazer essa parceria. E o que nós vamos fazer, Marina? Vamos ter lá o nosso stand falando do Parque Realengo Verde. Eu convido vocês ao lado do Parque Realengo Verde, da antiga fábrica, na lateral. Tem a principal, que é a professor Carlos Venceslau, e logo ao lado... perto do bombeiro. Só que na outra ponta contrária do bombeiro. Então é uma calçada que tem 20 metros de média de largura por 500 metros, é enorme, tem campo de futebol, só que os carroceiros jogando, né, em tudo, e a prefeitura não faz o que tem que fazer, então a gente está se mobilizando para a gente começar a fazer o plantio, cuidar da área. E qual é a proposta? Como eu estou dentro, nos convidaram para participar, fiz propaganda para ajudar também, eu estou convidando outros parceiros que queiram botar um stand, falar, convidar as pessoas para ingressar aí na luta da Floresta do Camboatá. Então fica o convite. A programação é de 9 da manhã às 10 da noite. Por quê? Porque de 9 da manhã até 4 da tarde é a parte da limpeza, plantio, cercamento, né, dentro dos parâmetros. E a partir das 18 horas começa os shows com várias bandas. Então vai ser 2 dias de atividade muito importante. Eu acho que é uma oportunidade de vocês falarem também com a população de Realengo mais sobre a floresta, que vocês vão estar muito mais embasados. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Olha só, quero aproveitar um momento aqui, convidar os presentes, representantes de instituições e também pessoas que estão aqui pela própria vontade, e também quem está assistindo, para uma reunião que vai acontecer no SENG, Sindicatos de Engenheiros, Avenida Rio Branco 277, 21º andar, de 17 às 19 horas, no dia 7 de agosto, quarta-feira. É uma reunião para organizar uma conferência estadual do meio ambiente, não chamado pelo governo, obviamente, chamado por instituições da sociedade civil, os sindicatos de engenheiros, a Comissão de Meio Ambiente do CREA Rio de Janeiro, várias outras instituições já estão se organizando. Por quê? Porque é necessário chamar todas as pessoas que consideram importante preservar o meio ambiente para formar uma resistência, para evitar os retrocessos, os ataques às instituições ambientais, que as instituições ambientais estão sofrendo, a ameaça de que o Conselho Nacional de Meio Ambiente seja dizimado, a ameaça que paira sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, onde tem participação ativa da população, a questão da água, do saneamento, das áreas que precisam ser protegidas do Estado, tudo isso vai estar em discussão. Também quero aproveitar, Beto, que no nosso próximo seminário a gente inclua... Quando é esse? Essa reunião, deve ter várias reuniões, essa é a primeira que eu vou participar, é no dia 7 de agosto, uma quarta-feira, das 17 às 19 horas, na sede do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco 277, 21º andar. Tá? Para entrar lá, tem que estar de calça comprida, homens, e tem que se identificar na entrada. O acesso é livre ao prédio, mas tem que se identificar.
No próximo complemento do seminário que a gente vai fazer, eu sugiro que a gente inclua um capítulo sobre relações internacionais, e o Mauro pode ser um bom palestrante para a gente dar essa visibilidade internacional. Tem um voz lá em órgãos da ONU, né? Então acho que a gente pode potencializar essa divulgação lá no exterior, além do trabalho que vocês já fizeram. Acho que tem que potencializar isso. Passar para você. Próxima reunião dia 8, que tal? 8 de agosto. Sugestão, 8 de agosto, é uma quinta-feira, a gente ficou de fazer reuniões sempre às quintas-feiras. 18 horas. 8 de agosto, 18 horas, aí a gente pelo grupo define onde é que vai ser. Mas já põe na agenda, 8 de agosto, 18 horas. Bancários. Legal. Então, a gente pode, vamos tentar o CREA. Então, nossa próxima. Aqui. Nossa próxima reunião, então, nossa reunião é uma reunião de trabalho para a gente tirar as tarefas que precisam ser desenvolvidas. Vai ser dia 8 de agosto, quinta-feira, no centro do Rio, próximo a alguma estação de metrô. Vou tentar no espaço no CREA Rio de Janeiro, ver se a gente tem alguma sala livre nesse dia. Vamos ter a outra alternativa que ele falou do Sindicato dos Bancários, e tem a alternativa também do Sindicato dos Engenheiros. São todos próximos da estação de metrô para facilitar o acesso. Quem vem de qualquer outro bairro da cidade se integra lá com a central. E as nossas reuniões costumam ser pontuais, começa às 18 horas e a gente pretende terminar até às 20. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Everton, faço parte do coletivo Rio Boa Praça, um coletivo que foi criado esse ano, e a gente procura reunir pessoas comuns que têm uma preocupação. Acho que é melhor esse. Pessoas comuns que têm uma preocupação com o resgate e a requalificação das áreas verdes da nossa cidade. Quero parabenizar aqui a iniciativa do grupo que defende aqui de forma brilhante e de forma muito importante a floresta do Camboatá. Para nós é fundamental discutir uma cidade mais humana, e para que a gente consiga uma cidade mais humana, a defesa do meio ambiente ele se torna um elemento muito importante. Foi muito bem lembrado pelo Beto. As crianças no Rio de Janeiro e em todo o nosso país hoje elas estão adoecendo. É um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que acabou de sair dizendo que mais de 50% das crianças hoje adoecem pela falta de contato com áreas verdes. E aí, quando a gente discute a possibilidade de criar um autódromo parque, é fundamental a gente também aqui trazer uma realidade do que acontece na cidade do Rio de Janeiro hoje, onde os parques públicos, parques urbanos existentes na nossa cidade estão em estado completo de abandono. Basta que qualquer um de vocês visitem o Campo de Santana, uma das áreas mais importantes da nossa cidade, já foi considerado Central Park Carioca, e vocês vão ver lá um container de lixo dentro do parque, com lixo para todos os lados, os animais comendo lixo. Basta que vocês visitem o passeio público, que é o parque público, o parque urbano mais antigo da América Latina, que ficou durante essa gestão fechado durante vários meses, que está também sob completo estado de abandono. Basta que vocês frequentem a Quinta da Boa Vista, que é um outro parque que padece de abandono. E aí, nem vou citar aqui, mas vou lembrar dele, um parque que é muito especial, uma das únicas áreas verdes da Zona Norte Carioca, ali na região da Leopoldina, que é o Parque Ari Barroso, que hoje deixou de ser parque, se transformou num grande estacionamento a céu aberto, com a presença de contêineres que pegaram fogo da UPP, com a presença de uma série de equipamentos urbanos que poderiam ser alocados em outros lugares, mas que tomaram o espaço daquela área verde, tomaram aquela área verde da população da Leopoldina. Então acho que é muito importante a gente pensar novos aparelhos urbanos para a nossa cidade, mas enquanto a cidade do Rio de Janeiro não cuidar nem mesmo dos aparelhos que tem aí, dos parques públicos e das praças públicas da nossa cidade, a gente vai ter um problema. Então quando a gente pensa numa cidade sustentável, a gente tem que pensar numa... E aí, utilizando o discurso deles, que o cobertor é curto, que não tem dinheiro para tudo, então a gente tem que priorizar. E na escala de prioridades, o meio ambiente é fundamental. Por isso, mais uma vez, parabenizo todos vocês e convido aqueles que também se interessarem pela requalificação das áreas verdes, especialmente os parques urbanos e as praças, também que possam somar a nós no coletivo Rio Boa Praça. Nós estamos tentando criar uma grande rede, unindo diversos coletivos que atuam sobre esses territórios, para que a gente possa discutir uma coisa que o Rio de Janeiro não tem hoje,
que outras cidades do Brasil já têm, que é uma política municipal para parques e praças, que é fundamental para a gente discutir cidadania e qualidade de vida. Muito obrigado aí a todos. Aproveitando a deixa ali, eu quero dizer que essa luta do Camboatá é uma luta que é vitoriosa por conta da participação em um conselho, Conselho Municipal de Meio Ambiente. Foi lá que a luta foi germinada, foi lá que ela cresce, lá que nós aprovamos pareceres, conseguimos, junto com os pareceres do Instituto Jardim Botânico, com as resoluções nossas, dando corpo a essa luta. Então, participar dos conselhos parece que é uma atividade que a gente vai para lá, às vezes, a maior parte das vezes não dá quórum, a autoridade não comparece, é para tentar desmotivar a gente, mas tem que se manter motivado. Os conselhos que foram uma conquista da Constituição Cidadã de 1988, a gente tem que lutar para que eles não morram. Falar nisso, a reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a próxima, é no dia 13 de agosto, de 9h15 da manhã até 12h30, lá no auditório do Centro Administrativo São Sebastião, a sede da Prefeitura, no subsolo. Ele é aberto ao público e pode até usar da voz se não tiver muitos conselheiros presentes, pode se inscrever e usar da voz. Nós temos mais de 20 coisas para serem votadas, a gente passou várias reuniões sem dar quórum, então é importante as pessoas que representam instituições que são titulares do Conselho irem para dar quórum. Eu mesmo vou relatar vários pareceres da Câmara Técnica de Unidade de Conservação. Um deles é o Parque Realengo 100% Verde, foi tirado da pauta. A gente, para reintroduzir na pauta, tem que, na abertura da reunião, recolocar ele na pauta e votar para ter uma posição firme. Então, já estou convidando aqui o pessoal do Parque Realengo 100% Verde a estar presente lá no dia 13 de agosto, às 9h15 da manhã. Também não pode, homem não pode entrar de bermuda, mulher pode, é uma discriminação estranha essa daí, e tem que levar a identidade, tem que se identificar para entrar. E mais, você está convidado a participar da Câmara Técnica de Áreas Verdes e de Unidade de Conservação, que discute tudo isso que você falou, mas dentro de um conselho que tem poder deliberativo. Não, com certeza, vou lá. Só uma coisa que eu esqueci, pessoal, e acho que também é uma coisa muito importante para resgatar aqui. Inclusive, eu estou vendo aqui o Roberto, que é uma pessoa que trabalha lá. A Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente aproveitando aqui a live, ela tomou uma decisão muito ruim para a nossa cidade. Nós temos na nossa cidade um dos órgãos públicos mais importantes do ponto de vista ambiental dentro do nosso país, que é a Fundação Parques e Jardins. Ela é, talvez, acho que é o órgão público dentro da Prefeitura do Rio mais antigo que existe, que remonta inclusive à época do Império. Não é isso? Inspetoria de Caça da época do Império. E acabou de ser criada uma secretaria especial de envelhecimento, eventos, e transferiram a Fundação de Parques e Jardins, um órgão de extrema importância para a nossa cidade, para o meio ambiente da nossa cidade, numa barganha política para uma secretaria especial. É fundamental que o povo da cidade do Rio de Janeiro, que as pessoas envolvidas com o meio ambiente, tomem consciência do que está acontecendo na nossa cidade, especialmente com o sucateamento e a destruição desse órgão. Esse órgão é fundamental para a garantia dos nossos direitos de cidadania aqui na nossa cidade. E ele está sendo utilizado como moeda de troca em barganha eleitoral por conta da questão eleitoral que está se aproximando aí. Então, as pessoas hoje, se a gente quer de verdade órgãos ambientais estruturados e importantes para a nossa cidade, a gente não pode permitir o que está acontecendo hoje com a Fundação de Parques e Jardins. É só isso que faltava. Obrigado. E assinar a folha, está na saída. Vamos fazer uma foto geral. Boa tarde a todos. Só para complementar rápido, sou Mauro Pereira, biólogo, sou morador aqui da Zona Oeste, Campo Grande, sou representante da Defensores do Planeta, também junto aí, a Bíblia lembrou bem a gente reforçar o espaço do Conselho de Meio Ambiente, que foi onde a gente realmente começou, né, a tocar essa luta. Trazer um pouco do resumo da luta internacional, né? Na verdade, como eu não estou podendo acompanhar, mas a primeira personalidade a comprar a luta da Floresta de Camboatá foi lá em 2017 a atriz Maria Paula, quando nós levamos essa campanha para o exterior, que a gente acha que é super importante expor o prefeito e a cidade, que é o cartão postal mais conhecido, é a cidade mais conhecida mundialmente, então a gente levou essa campanha para a Conferência de Mudança Climática da ONU, e aí a atriz Maria Paula, assim que soube desse retrocesso, né, na destruição, ela estava lá para exatamente denunciar a questão da destruição da Amazônia, ela se colocou
favorável à causa, inclusive posou por uma foto, né? Isso foi em 2017, então de repente colocar isso que ela se colocou a dispor, de repente de voltar a procurá-la para falar isso. E a gente tem trabalhado essa campanha fora, né, do país, porque a gente entende que, principalmente se está se falando de automobilismo, a gente tem que mexer com a casa dessas grandes montadoras. Então, a gente começa agora no segundo semestre uma campanha contra essa destruição da floresta, tocando exatamente nas montadoras. A gente começou pela Renault e Sauber, elas já nos responderam dizendo que não estão favoráveis a isso e que pediram esclarecimentos à Prefeitura do Rio, e a Prefeitura não repassa as informações e exatamente fala isso, que é uma área abandonada, degradada, que não tem nenhum risco. Então a gente agora prevê falar com todas as outras e mandamos uma carta à FIA. E utilizando o quê? Que a maior parte dessas montadoras são signatárias da Agenda 2030 da ONU, que agora, inclusive, fui eleito o representante para a América Latina, o Focal Point. Então a gente quer utilizar que elas são signatárias dessa nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável e também do Pacto Global da ONU. Então, fazer com que elas percam essa imagem de boazinhas ou de amantes do meio ambiente ou de participantes, para que elas não colaborem com essa destruição. E, em outro lado, que esperamos que até lá, até setembro, ou até o próximo ano, a Prefeitura, o prefeito desista dessa sandice, né, cobrar ou pedir, entrar com uma carta denúncia com o prefeito para pedir que ele perca o assento como líder do prefeito climático, que ele é parte do C40. Né? Eu já soube pelo passarinho de Bocas Verdes que o C40 está na direção da prefeita de Paris, Anne Hidalgo. O prefeito quer ser o líder, quer ser o próximo prefeito a coordenar o C40. Então, a gente vai exatamente melar essa ideia da cidade estar sediando encontros e posando de boazinha nesses encontros internacionais. Inclusive, já vamos denunciar isso agora na próxima Conferência do Clima, no Chile, onde a Prefeitura vai estar apresentando o rascunho do seu Plano Municipal de Mudança Climática. Então, é isso. A gente está aí para ajudar. Eu não estou podendo participar ativamente, que a gente está agora nessa nova empreitada aí com essa representatividade na ONU, estou viajando muito, mas estamos aí para somar o que precisar, a gente está junto e nesse exato momento ninguém solta a mão de ninguém. Precisamos estar cada vez mais coeso, respeitando nossas diferenças, nossa diversidade, para a gente vencer essa batalha que já vencemos. A Bíblia falou bem, nós estamos aqui brigando uma coisa maior, e aí Deus é muito sábio quando dá essa vitória pra gente nesse dia de hoje. Eu estava em casa, quando você mandou, eu estava em casa pensando, meu Deus, o seminário no sábado e a gente coroa com essa grande vitória, que para mim eu concordo com você, é uma grande vitória, e aí eu quero aqui aplaudir você que tem um trabalho hercúleo, né? Mas a gente está brigando com uma coisa que é a nossa vida, a nossa qualidade de vida que a gente precisa nessa cidade tão deturpada, com tanta destruição, tanta coisa horrível que acontece aqui. Obrigado. Foto. Cadê? Então, uma das ideias é pensar o seguinte: você pode ter espaços, isso tem tido muita repercussão no centro da cidade e na zona sul, e para cá, para essa região, a gente tem menos oportunidades de pensar, por exemplo, num polo de coworking, de trabalho compartilhado, de empresas compartilhadas, principalmente trabalhos pensando na agenda da economia verde. Pode passar. Uma das ações que tem sido pensadas, a gente tem visto uma deterioração da arborização urbana na cidade do Rio de Janeiro, como consequência também da precarização da atuação da Fundação Parques e Jardins. E a gente pode ter a oportunidade de resgatar, inclusive com treinamento para oportunidades de geração de trabalho e renda em jardinagem, em arborização urbana. Podemos ter um espaço como uma espécie de escola de jardinagem, escola de arborização urbana na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. Toda a agenda de hortas comunitárias, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem um programa já há alguns anos de hortas comunitárias, e esse pode ser um espaço que dê uma visibilidade, inclusive envolvendo as escolas do entorno, envolvendo as clínicas da família do entorno, envolvendo pequenas organizações e associações de moradores que têm trabalhado nessa agenda de pensar segurança alimentar e produção de alimentos saudáveis, sem veneno, com aproveitamento de resíduos nessa área. Pode passar. Dos elementos, a cidade do Rio, todos os resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro, isso que a gente equivocadamente chama de lixo, né? Todos os resíduos sólidos da cidade do Rio de Janeiro vão para o aterro de Seropédica.
Eles viajam, vão emitindo carbono na atmosfera, viajando para Seropédica. Mas eles passam por estações que eles chamam de estações de transbordo. E existe, em algumas regiões da cidade, a coleta seletiva. E você tem um outro componente, que é o resíduo da poda das árvores e o resíduo da remoção de árvores. Hoje a prefeitura tem um projeto piloto, que é coordenado pelo Celso Júnior, é um projeto piloto que fica aqui em Bangu, que aproveita resíduos da poda e de remoção para fazer mobiliário urbano, para fazer bancos, brinquedos, móveis urbanos que ficam nas praças e nas ruas. Isso pode ser aumentado, isso pode ser potencializado, e o posicionamento geográfico da área do Camboatá permite, porque nós estamos falando de uma área muito pequena, onde você pode instalar essas oficinas, instalar esses parques de reaproveitamento de resíduos. Pode passar. Mais uma central de reciclagem. A cidade tem algumas, mas falta centrais de reciclagem. E, novamente, pelo posicionamento, pela lógica de usar a área, né, mantendo a sua floresta, tendo sua floresta protegida, o Exército continuando protegendo a floresta, que esse é um elemento importante. O pessoal fala, mas então é incompatível. Não, o Abílio muito bem lembrou, e outros falaram antes, se a floresta do Camboatá está lá hoje, se a gente tem pelo que lutar na preservação da floresta do Camboatá, é porque o Exército Brasileiro assegura a proteção da área. Isso pode continuar acontecendo. Nós temos pelo menos 2 exemplos de unidades de conservação, de áreas protegidas, de gestão municipal do Rio de Janeiro, cujo terreno, cuja propriedade, e que também mantém a responsabilidade de cuidado e proteção, são do Exército Brasileiro. O Pão de Açúcar, né, o nosso símbolo, o nosso cartão postal, ele abriga um monumento natural municipal, um monumento natural do Morro da Urca e do Pão de Açúcar, que o nosso Marcelo aqui é o gestor. O terreno, a propriedade, o controle de acesso à pista Cláudio Coutinho, quem faz é o Exército Brasileiro. E o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, que pega um conjunto daqueles morros ali na Zona Sul, entre Copacabana, ali pega do Leme até Copacabana, também a maior parte é a propriedade do Exército Brasileiro, que mantém o cuidado com a área. Isso não é incompatível com a proteção da área. Então, garantindo a preservação da área, garantindo a segurança e proteção da área e promovendo atividades que são geradoras de formação profissional, de oportunidades de trabalho, de renda, de reciclagem, de movimentar uma nova economia. Ao invés de fazer uma coisa do século passado, é fazer uma coisa desse século, uma coisa moderna, apontando para o futuro. Acho que esse foi o último, pode passar? E pensar também no espaço para interpretação, para educação ambiental, para conhecimento sobre a natureza. Essa semana saiu inclusive uma reportagem mostrando a falta que está fazendo. Já existe alguns psicólogos nos Estados Unidos já descreveram uma doença que eles chamam de síndrome do déficit de natureza, que é o fato das nossas crianças e adolescentes estarem perdendo absolutamente o contato com o verde, o contato com espaços abertos, o contato com árvores, o contato com o ar puro, e ficam essa coisa que o Abílio estava falando, né? Ficam ali só na internet, na televisão e no videogame e tal. Essas crianças estão desenvolvendo sintomas que são complicados do ponto de vista, e já estão descrevendo isso como uma síndrome do déficit de natureza. Viabilizar o contato direto, a recreação e o lazer em contato direto com a natureza, numa região como essa, é fundamental. O Celso, inclusive, levantou as escolas. Cada pontinho azul desse, está ali no meio, ali a floresta do Camboatá, cada pontinho azul desse é uma escola pública ou uma escola privada que está no entorno, com centenas, com milhares de crianças que podem utilizar essa área de maneira controlada, de maneira organizada, de maneira planejada, usar essa área para educação e para contato, recreação e aprendizado em contato direto com a natureza. Eu acho que era isso, acho que aqui mostra só alguns números, mas só com algumas ideias do que pode envolver cada uma dessas atividades. Então, o que a gente tem falado, a mensagem principal é a seguinte: nós queremos que a floresta... Primeiro ponto, nós vamos lutar e temos cada vez mais seguros que seremos vitoriosos, porque a nossa luta é justa, a nossa luta é correta. O autódromo não vai ser construído na floresta do Camboatá, mas isso não é suficiente. A gente quer que a floresta seja preservada, a gente quer que a floresta seja colocada a serviço do desenvolvimento dessa região,
da população local, da cidade do Rio de Janeiro, como um modelo. Para que daqui, lembrando o que o Haroldo comentou, para que nossos netos lembrem do seguinte: olha, tá vendo essa área bonita, com tanta coisa, com escola, com viveiro, com jardim, com escola de jardineiro, com reciclagem, com aproveitamento de madeira da poda para fazer banco de praça? Tá vendo isso? Isso aqui quase virou autódromo. Isso aqui quase virou pista e arquibancada, mas a sociedade disse não, não queremos que isso vire autódromo e temos alternativa para isso. E é essa a aposta. E esses animais, esses pássaros que voltaram, que a gente vê livre aqui agora, olha, vão continuar livres, vão continuar nesse espaço, vão continuar se reproduzindo e a gente vai poder ter mais esse espaço de natureza na sociedade do Rio de Janeiro. Pode falar? Já? Pronto. Na verdade, não vai ser gerado só emprego, né? Na verdade, não vai ser só gerado em emprego, né? E sim a expansão de cultura que vai ser para essas crianças futuras, né? Não é só pensar em trabalho, né? Não, exatamente. Todos nós precisamos de trabalho. E sim também de cultura, que está muito caro. Dinheiro verde. É isso, gente. Então, acho que com isso a gente encerrou a nossa programação. não tem que remarcar a nossa reunião de trabalho. Precisamos tirar uma foto bacana com todo mundo, a gente tirou várias fotos.